Então, eu penso, primeiro a sala tem que ter ambiência, né, que a gente fala. O que seria ambiência? Você vai fazer uma produção de texto. Vamos supor, o que é o próximo negócio agora? Livro? Contos infantis, sei lá, não sei. Dia do índio. Né, dia do índio, sei lá. Então, aí depende. Qual ano que você vai trabalhar, né? Primeiro. Porque dependendo do ano, vai ser como é que fala? O estímulo que você vai dar para aquela sala, não é? Então, se é turma de menino menor, você vai... Se é turma de menino menor, você vai organizar de uma forma. Se é de menino maior, você vai organizar de outra. Só que assim, você tem que preparar a turma, você tem que, como é que fala? Estimular a turma, né? Para poder estar recebendo aquela produção que vai acontecer. Só que aí, o que acontece? Você tem que levar em conta que, dentro da sala de aula, a gente tem diversas crianças, né? Com diversas necessidades. Certo. Então, você tem que estar atenta se é deficiência, qual deficiência que você tem na sala. Então, uma criança tem deficiência intelectual, tem visual, é surdez, qual deficiência que é dessa criança? Vamos aqui para nossa escola, um síndrome de Down. Então, você tem uma síndrome de Down. Aí, primeiro, essa criança com síndrome de Down, ela oraliza? Você entendeu? Porque às vezes ela não oraliza. Se ela não oraliza, o que você vai fazer? Você vai usar que recurso? Você vai ter imagens no chão para tentar fazer com que essa criança pegue essa imagem e tenta mostrar uma imagem para você ver o que ela quer falar com aquela imagem ali no meio, né? Ou você vai pedir para essa criança fazer algum desenho relacionado àquele tema. Então você tem que entender, ela tem entendimento para aquilo ali que está acontecendo? Porque às vezes você vai falar lá, igual a gente está falando, você vai falar o que a gente ia falar? Do índio, sei lá. Ela sabe o que é um índio? Porque de repente você vai ter que pegar uma imagem, mostrar para essa criança o que é um índio, né? O que espera desse índio. Então você tem que ver qual o tema que você vai trabalhar, de qual produção de texto que você vai estar fazendo para você estar inserindo aquela criança. Porque às vezes ela ainda não socializa, ela ainda não comunica. Então aí essa produção vai acontecer de que forma? Se são meninos pequenos, eu particularmente gosto de rodinha. Então se você está numa rodinha para uma produção de texto, eu acho que é melhor. Por quê? Olha, nós vamos produzir um texto relacionado, sei lá, vamos uma coisa mais tranquila, a água. Talvez seja o projeto. Então é a água. Então a criança pequena, mesmo que seja Down, ela tá, às vezes, ela tá começando a compreender do que é aquela água. Então, na medida que os meninos forem falando, você vai tentando inserir essa criança. Você vai dando estímulo para ela estar fazendo parte daquilo. Então, por exemplo, você toma banho, como você toma banho, como que é a água, porque Down, às vezes, quando eles não falam, eles gostam muito de mímica. Então, a turma vai ajudando a fazer essa mímica. Então, a produção de texto, para mim, dependendo da deficiência, ela vai ajudar o aluno aqui a socializar, a interagir, né? A sentir que ele pertence daquele grupo que está acontecendo alguma coisa. Porque senão o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar ali naquele canto, isolado, como se ele não existisse. Então, assim, depende muito do profissional que está organizando essa produção de texto, da conduta desse profissional, para poder estar inserindo essa criança na atividade que está fazendo, independente do que ela seja. Mas no caso da produção, acho que é isso, olha, desenvolve a oralidade, a questão da socialização, né? A questão de você estar apresentando algumas palavras ou letras, dependendo do ano que a criança está. Então, assim, é algo que é muito produtivo. E se for uma produção que não seja individual, coletiva, talvez o desenho. Tá. Trabalha o tema e aí você pede para fazer um desenho relacionado. E no caso da Anne, por exemplo, ela não fala, tem problemas nos membros, né? Então, superiores. A Anne, ela não fala, tem toda a questão física dela, mas ela tem um entendimento. Como que eu poderia envolver ela na produção coletiva? A Anne, para mim, a produção coletiva da Anne, o que seria? Seria imagens. Né? Por quê? Ela ia segurar a imagem e os alunos iam porque falando? Dependendo do tema que você for trabalhar, você, enquanto professora, você já leva determinadas imagens que você acha que vai fazer parte daquela produção. Agora, se for algo que aconteceu naquele momento ali, como ela utiliza muito a mímica, você tenta trazer ela para o grupo e inserir no grupo. Olha, gente, então vamos tentar entender o que a Anne quer nos contar. Então, você vai deixar ela tentar te contar. Então, você propicia recursos para ela, revista, cola, e ela tesoura. vai contar e ela mostrando vai tentando, as gravuras. Isso. E aí, você, enquanto mediadora daquela situação, e as crianças vai tentando organizar o texto ou as frases que ela quer que insira no texto, que é parte do contexto dela.
created using Powtoon.